a gente traz aqui para o Revista CBN de agora o conflito, mais um conflito que acontece na região da faixa de Gaza, israelenses e palestinos que se enfrentam pelo segundo dia. E esse conflito mais recente começou depois da morte de um líder do grupo Jihad Islâmica em Gaza. E a gente vai entender melhor esse segundo dia de conflito, mais essa página desse conflito e entender melhor também quem são os personagens desse conflito de agora, Jihad Islâmica, esse líder do grupo que morreu, que foi encontrado por soldados israelenses. A gente vai entender toda essa questão com o cientista político especialista em Oriente Médio, André Laisch. André, boa tarde. Boa tarde, Peter. Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, sempre com um cuidado extremamente tomado, né, André, para falar de uma situação que é muito delicada e que a gente percebe sempre uma grande falta de conhecimento das pessoas ao falarem a respeito desse conflito. Por isso a gente recorre a especialistas no Oriente Médio para falar a respeito do que acontece agora. O que é esse conflito? Qual é a importância, a relevância desse líder da Jihad Islâmica que foi encontrado e foi morto? O que é a Jihad Islâmica? Queria que você explicasse tudo isso para a gente, André. Perfeito. Vamos voltar então para 1982, que é quando a Jihad Islâmica Palestina é fundada na faixa de Gaza como um grupo fundamentalista islâmico com um viés salafista, que é um viés extremamente radical, muito mais radical que a linha da Irmandade Muçulmana, que é a linha do Hamas, por exemplo, né? Então, entre eles já existe uma diferença de interesses, de estratégia, de uma série de questões que podem fazer com que eles eventualmente até podem se enfrentar em algum conflito por domínio na faixa de Gaza, como já aconteceu no passado. A Jihad Islâmica... Esses dois grupos, você diz? Sim, a Jihad Islâmica e o Hamas, eles têm um inimigo em comum que se chama Israel, mas entre eles gostariam que que o outro não existisse, por exemplo. Né? Eles prefeririam que o outro não existisse. Se eles pudessem, eles apagariam o outro do mapa, se eles conseguissem. Mas eles têm um inimigo em comum, que é Israel. A Jihad Islâmica é 6 anos mais antiga na sua fundação do que o Hamas. O Hamas é 88, a Jihad Islâmica Palestina é de 82. Ela é basicamente financiada pelo Irã, com um orçamento de 200 milhões de dólares por ano. Ela tem apoio logístico e, eventualmente, de treinamento do Hezbollah no Líbano, que também tem apoio iraniano. Então, são dois grupos importantes que o regime iraniano apoia em Gaza e no Líbano. Apesar da Jihad Islâmica ser sunita e o Irã ser xiita, existe aí uma convergência de interesses por causa da guerra contra Israel, que é o que eles chamam de o triângulo da resistência, que seria o Irã, o Hezbollah, o Jihad Islâmico e outros grupos que entram dentro do que eles chamam de resistência. E esse grupo, na verdade, ele não tem interesse de ter nenhum tipo de relação com Israel. Eles são contra a existência do Estado de Israel na região, são contra qualquer tipo de processo de paz. E, dito isso, eles já participaram de uma série de atentados contra civis israelenses. Em março, abril desse ano, teve vários atentados em Israel, vocês lembram bem, 4 atentados. 2 foram cometidos por cidadãos israelenses que moravam dentro de Israel, e 2 foram cometidos por palestinos. Esses 2 palestinos vieram da cidade de Jenin, que é uma cidade onde tem um grande campo de refugiado no centro dela, que não tem nenhum tipo de autoridade do governo palestino. Lá é um reino da selva, no sentido de... imaginem um lugar que nem aqui no Brasil, dominado por traficantes, milicianos, criminosos, e a polícia não entra, o governo não entra, ninguém entra. E tem lá 20 mil homens armados, e eles têm aí uma tradição de enviar pessoas para fazerem atentados, e daí vieram 2 desses terroristas que atiraram em civis israelenses nesse ano, e daí vieram dezenas de terroristas que se explodiram em Israel nos anos 2000. Muito bem. Para poder... depois que teve todos esses atentados, Israel começou a entrar na cidade de Jenin, fazer as incursões, porque a autoridade palestina não tinha capacidade de entrar lá para prender pessoas e para investigar eventuais ajudas de pessoas que estão ajudando a enviar essas pessoas para cometerem atentados e para poder evitar atentados. Em torno de 200 atentados foram evitados pelo Serviço Secreto Israelense desde o começo do ano, metade proveniente de Jenin, por exemplo. E foi numa dessas incursões que teve o infeliz incidente, que a jornalista palestina Shirin Abu Akleh morreu no fogo cruzado. Dentro desse contexto, Israel, alguns dias atrás, prendeu o líder da Jihad Islâmica
na Cisjordânia, em Jenin. E isso irritou a central da Jihad Islâmica em Gaza, que prometeram se vingar. E aí começou todo um formato de atentados com mísseis, né, contra tanques que iam ser disparados da fronteira de dentro de Gaza contra comunidades israelenses logo aí depois da fronteira, ônibus escolares e tal. Então Israel, com a sua inteligência, descobriu isso, fechou as estradas, deixou todo mundo em casa por 2-3 dias e avisou os egípcios para avisarem o Hamas, para avisarem a Jihad Islâmica, de que eles deveriam diminuir as chamas rapidamente para não haver uma escalada. Eles não diminuíram, o perigo era iminente. Israel, então, utilizou de uma política antiga que se chamava assassinatos seletivos de líderes de grupos terroristas na faixa de Gaza e matou o Jabari, que era o líder da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza. E aí, então, começou um conflito entre a Jihad Islâmica e Israel, onde, peculiarmente falando agora, nessa guerra especificamente, o Hamas não está envolvido até o momento. Ou seja, o Hamas não está atirando em Israel, e Israel não está atirando em alvos do Hamas. Agora, no caso desse líder que foi morto, que foi encontrado e foi morto, e nas táticas da Jihad Islâmica, também são táticas terroristas, André, porque isso é algo que você já explicou aqui algumas vezes no programa, que é muito importante. Eu me lembro vivamente que você falou que não é um conflito entre Israel e Palestina. É um conflito muito grave e direto de Israel contra núcleos terroristas. Isso traz para a gente uma visão muito clara do que é esse conflito tão difícil, porque como você colocou também aqui, em essência, são grupos que não querem a paz, eles visam o conflito. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor da tática, qual é a importância desse líder que foi encontrado, e também a relevância, né, desse momento do conflito agora, e qual é o prognóstico para os próximos dias? Isso pode piorar? Isso pode se intensificar? Como é que as autoridades estão vendo essa situação? Perfeito. Eu recentemente até fiz um vídeo e postei nas minhas redes sociais falando que essas páginas que trabalham com geografia nas mídias sociais colocam a bandeirinha Palestina versus Israel, aí colocam a bandeirinha Palestina e a bandeira de Israel. E eu fiz um vídeo e falei, tá errado isso, pessoal. Tá errado porque não é um conflito entre Palestina e Israel. A Palestina, país, como Estado, autonomia, do jeito que vocês quiserem dar o nome desse poder soberano, é controlado pelos palestinos em Ramallah, na Cisjordânia. Israel não está em guerra com eles, e Israel não está em guerra contra o povo palestino. Isso foi dito e repetido pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Defesa e pelo chefe do Exército diversas vezes de ontem para hoje. A guerra não é contra a população de Gaza, a guerra não é contra o povo palestino. A guerra é contra um grupo de 10 mil membros, de 2 milhões que vivem em Gaza, são 10 mil membros da Jihad Islâmica Palestina, que através do fato de eles terem aí meio que um domínio, como se fosse uma máfia e um grupo paramilitar dentro de um território onde não há governos democrático, utilizam desse território e dos seus recursos para atacar um outro poder soberano, que no caso é Israel. Então não é um conflito entre Israel e a Palestina ou Israel e os palestinos. É errado falar isso. É um conflito entre Israel e um grupo terrorista radical, fundamentalista, chamado Jihad Islâmica Palestina. Esse é o nome que eles se dão, não é o nome que nós acadêmicos damos. Eles se chamam de Jihad Islâmica Palestina. Eu queria fazer só um parênteses para vocês entenderem com quem a gente está lidando. Estados Unidos recentemente mataram o Ayman al-Zawahiri, que era o líder da Al-Qaeda depois do Bin Laden. Al-Zawahiri era egípcio e ele tinha sido preso no Egito e depois ele foi solto e fugiu e foi para o Afeganistão. Foi lá que ele conheceu o Bin Laden. No Egito, antes de ele ir para o Afeganistão, ele foi preso porque ele integrava a Jihad Islâmica Egípcia, que foi quem assassinou o presidente do Egito, Anwar Sadat, em 1981, por ele ter assinado um acordo de paz com Israel. Então estamos falando de pessoas que vão tomar ações violentas a ponto de matar o líder de um país por ele estar fazendo a paz com Israel. E é por isso que eu sempre falo que as pessoas que... esse conflito, porque muitas vezes, né, Petra, as pessoas ficam mais sensíveis, normalmente as pessoas se solidarizam sempre com o lado mais fraco, o lado palestino é o mais fraco,
Mas se solidarizar com o lado palestino não significa que as pessoas precisam apoiar a Jihad Islâmica ou apoiar o Hamas, porque a gente tá é a mesma coisa que seria apoiar a Al-Qaeda, entendeu? Então, isso é uma diferença que faz a gente conseguir ter clareza, no caso, de entender que existe um conflito armado extremamente complexo, assimétrico, de necessidade de alta precisão do lado de Israel, que foi o que aconteceu na morte desse membro da Jihad Islâmica. A importância dele, ele era o maior comandante da Jihad Islâmica no norte da faixa de Gaza. Esses grupos, André, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre a formação desses grupos. A gente tem dezenas de documentários, né, que a gente pode assistir a respeito disso. Inclusive, quando aconteceu toda aquela situação no Afeganistão ano passado, a gente falou muito disso também aqui no programa. Enfim, tem um documentário muito bom na Netflix também falando a respeito desse assunto. Mas no caso da formação desses núcleos, por exemplo, o Hamas, mesmo a Jihad, eles são homens treinados para isso, com uma visão fanática muito, muito... Não é uma visão democrática. É isso que eu queria que você falasse um pouco em gênese de como esses... Porque são soldados terroristas. Como é que eles são formados para que a gente chegue nesse momento de tamanho conflito que muitas vezes a gente não vê solução, porque não são dois estados conversando, dialogando. É assimétrica a maneira como isso está sendo colocado, né? Exato, são grupos paramilitares, a Jihad Islâmica é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pela Canadá, pela Austrália, pela Nova Zelândia, pelo Japão, pela Inglaterra. Então, a gente está falando de um grupo fundamentalista, onde as pessoas que fazem parte desse grupo são fanáticos, são pessoas que acreditam que eles podem levar a cabo o assassinato de civis única e exclusivamente porque eles são judeus ou porque eles vivem em Israel. Se eles tivessem poder militar de atirar mísseis gigantes em centros comerciais e residenciais em Tel Aviv, eles fariam isso e matariam milhares de pessoas se eles pudessem, mas eles não têm essa capacidade militar. São pessoas extremamente ideológicas que acreditam que toda aquela região, toda a parte de onde está Israel, Gaza, Cisjordânia, pertence ao Waqf, que seria uma denominação religiosa, onde esse território foi dado por Deus ao Islã até o dia da ressurreição. Isso é uma visão radicalizada e de uma minoria, é importante falar isso, de uma minoria que acredita que tem que combater todas as entidades ocidentais e todas as entidades não islâmicas no Oriente Médio, inclusive os países árabes. Por isso que al-Zawahiri matou a Sadat, porque o Egito não era um país religioso também, assinou a paz com Israel, e seria um sacrilégio, e unificar todo o território que um dia teve um califado em um novo califado, que aí seria regido pela lei islâmica. Isso, na verdade, Petra, é a base da Jihad Islâmica, do Hamas, da Al-Qaeda, do Hezbollah, do Boko Haram, do Jabhat al-Nusra, do Al-Shabaab. Todos esses grupos têm como se a gente fosse colocar eles no espelho, o que sim tem de comum entre eles, apesar de terem várias diferenças de estratégia, de tática e de como atingir esses objetivos, é esse objetivo, é unificar toda essa região baixo um califado só. E nesse califado, Israel não tem nenhum tipo de lugar, nenhum quilômetro quadrado. Então a gente não está falando de uma discussão filosófica de se Israel daria ou não mais acesso ao território que seria palestino e discutir agora questões relacionadas à parte de Jerusalém e tal. É uma questão conceitual. Eles não aceitam em nenhum quilômetro quadrado que exista nenhum poder soberano que não seja islâmico naquela região. Perfeito, André. A minha última pergunta é isso. Quais são as previsões de vocês que acompanham de perto esse conflito agora, né, André? As últimas determinações, tanto de governo, exército de Israel, em relação a esses ataques, o que a gente pode, e como também a gente pode acompanhar esse noticiário, que sempre, né, quando acontece algum tipo de conflito, isso é destaque nas agências internacionais, a gente fica de perto olhando para uma situação muito crítica, né, que vira e mexe volta a acontecer. Olha, a gente acredita assim, Israel tem um triângulo de defesa onde a sua estratégia é defensiva, ela não tem interesse em entrar em conflitos armados de larga escala, então Israel vai sempre tentar trabalhar para não entrar em conflito armado de larga escala, porque é um país democrático, onde existem as pessoas que querem continuar indo no trabalho, vivendo, e ninguém quer perder a vida num conflito desnecessário e em vão. A Jihad Islâmica, o Hamas ou outros grupos não têm eventualmente o mesmo interesse por N motivos ideológicos e políticos e religiosos.
Então a gente pode esperar aqui que talvez exista uma negociação com muita pressão americana e europeia em cima do Egito, para o Egito convencer a Jihad Islâmica de parar de atirar. É uma questão de cessar fogo agora. Quanto mais perdas a Jihad Islâmica tiver, eles vão eventualmente querer se vingar, ao mesmo tempo eles vão querer dar a última palavra. Eles têm uma capacidade militar de atirar em Israel bem menor do que o Hamas. A gente tem visto aí 50, 70, 100 foguetes por dia. O Hamas tem uma capacidade de atirar milhares de foguetes por dia. Então, e aí você tem uma questão aí também do que vai acontecer. Se cair um foguete da Jihad Islâmica em Israel e matar um civil, Israel pode se ver obrigada a fazer uma operação mais extensa. Se Israel atirar e em algum alvo em Gaza, mirando os terroristas e morrerem muitos civis, infelizmente, isso pode levar a uma pressão internacional para Israel aceitar rapidamente um cessar-fogo. Então, tudo depende do que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos 2 dias. O mediador egípcio parece que vai voltar à sua função de mediar no domingo, amanhã. Então, até agora, não tem uma pessoa mediando, continua caindo foguetes em Israel. Só para vocês terem uma ideia, dos 400 foguetes que foram lançados, metade caíram dentro da faixa de Gaza ou no mar. Ou seja, metade dos foguetes que a Jihad Islâmica tem não atingiram, não passaram a fronteira. Isso coloca a vida da população palestina em perigo, porque eles lá não têm a sirene, não têm os bunkers que Israel tem e desenvolveu nos últimos anos. Então, isso é preocupante, porque esse tipo de conflito com esse tipo de grupo coloca em risco principalmente palestinos. Infelizmente, palestinos civis inocentes que estão aí baixo ocupação, baixo domínio, baixo controle de 2 grupos fundamentalistas que não veem o interesse da população, veem o seu próprio interesse ideológico. Perfeito. André Lage com a gente, cientista político, especialista em Oriente Médio, tentando nos ajudar aqui a entender essa difícil realidade, né, André? E quanto se fala, acho que é um sinal dos tempos também, quanto as pessoas falam, não só a respeito desse assunto, mas de tantos assuntos, com opinião, sem fatos, com desconhecimento profundo de causa. É um sinal também desse mundo digital que a gente vive, muito rápido, tecnológico, as informações chegam, mas é muito importante que a gente tenha essa condição de fazer uma tradução, inclusive com quem é especialista, com quem está na área, né? No teu caso, você é judeu, mas você traz aí uma visão para a gente muito política, muito clara a respeito do que cada uma dessas células representa e do que esse difícil arranjo político quer dizer e como a gente pode entender, inclusive buscar, né, André, mais informações a respeito desse complexo histórico dessa região. É como você mesmo falou, Petri, eu sou judeu, eu também sou israelense, né? Eu morei 10 anos em Israel, também servi na Força Aérea Israelense, mas isso não quer dizer que, por causa disso, eu vou dar uma informação que seja enviesada. Pelo contrário, eu acho que isso me deu a oportunidade de conhecer por dentro o que acontece lá. Eu falo as línguas locais, eu tenho acesso aí aos jornais locais, isso me dá um poder de análise, aonde eu consigo analisar e consigo traduzir isso que está sendo dito de forma bem humilde aqui para o público brasileiro, para eles conseguirem entender. Então, por mais que eu seja judeu israelense, eu sou um cientista político, eu sou um ser humano. Eu consigo discernir o que é certo e errado e trazer de uma forma científica, acadêmica, as informações que estão disponíveis aí para nós que somos especialistas em Oriente Médio e como a gente pode traduzir esse emaranhado de relações do Oriente Médio para o público brasileiro. É verdade, a gente está em eras de fake news, a gente está em eras de todo mundo agora doutor em alguma coisa nas mídias sociais e tem uma opinião formada, só que é um assunto extremamente complexo, extremamente difícil, onde, primeiro, ele desperta muitas emoções, ele foi de uma certa forma erroneamente... Politizado, né? Politizado, sequestrado, a sua agenda foi sequestrada politicamente nos últimos anos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e a gente precisa normalizar, no sentido de as discussões precisam ser baseadas em dados, em fatos, em números e não em apenas jargões vazios. É isso que eu acho que as pessoas precisam fazer, fugir de jargões vazios a respeito desse triste e mais uma vez repetido conflito que acontece. Só um último detalhe, eu acho que, enfim, jornais brasileiros trazem essa profundidade, a sua revista de forma bastante inteligente traz bastante profundidade
dentro em vários assuntos são importantes, com tempo de exposição, com tempo de desenvolvimento de ideias e conclusões aqui na CBN. Eu acho que isso é uma das fontes que as pessoas poderiam procurar. E eu acho também que é importante as pessoas saberem discernir o que é fake news e o que está trazendo uma informação factível. O que é fato e o que é emoção, o que é opinião, e Exatamente. principalmente opinião rasa. André, é sempre um prazer poder contar aqui com a tua agenda, que é super concorrida, é super difícil, mas muito importante aí para a gente construir um pouco mais de clareza em tempos de tanta informação irrelevante. Obrigada, André, e até uma próxima. Obrigado. Boa tarde a todos.